Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, turma. Por que tá todo mundo aí no fundo? Vamos vir um pouquinho mais para frente. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, tudo bem, professor? Tudo bem. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou a professora Patrícia, não sei se todos lembram o meu nome. Sim? Venham, pessoal, um pouco mais para frente, que nós temos bastante coisa para conversar hoje. Não, tá saindo tudo agora, eles vão vir. Muito bem, obrigado, pessoal. Então, como eu estava dizendo, né, não sei se todos vocês se lembram o meu nome, eu sou a professora Patrícia. Hoje nós vamos trabalhar sobre a nossa disciplina Noções de Direito, certo? Hoje é a nossa terceira aula. Eu preciso, antes de começar a aula, eu quero dar alguns recados bem importantes para vocês, ok? Estão todos me ouvindo bem? Professor, o som está pelo notebook, porque a TV que a gente está aqui, o som dela não está saindo. Tá, mas vocês estão conseguindo me ouvir ou não, professor? Mais ou menos. Só um pouquinho. Rodrigo, tá no máximo o meu volume? Oi? Ah, tá. É porque aqui eu também estou no volume máximo já. Eu também. O computador, Tá. por aqui eu mudei para o modo do computador, mas o som do notebook é fraco, é baixo. A TV que a gente está, ela não passa aí o som. Então nós estamos com um problema sério aqui de equipamento. As TVs estão meio sucateadas já, entendeu? Tá, não. Vamos tentar nos organizar então, professora. Eu vou pedir a sua ajuda para, se às vezes eles não ouvirem, você conseguir repassar para eles os recados. Primeiro de tudo, pessoal, vocês sabem muito bem que as aulas mediadas, elas são como aulas que vocês têm com os professores aí na escola. Elas têm prova, elas têm trabalho normalmente. Eu já passei um trabalho para vocês. Vocês já dividiram lá os 6 grupos que era para ter sido feito? Sim ou não? Porque assim, nós temos que fazer esse trabalho, tem um prazo para para entregar lá no Classroom e vocês também têm que apresentar ele em sala de aula. Eu coloquei a data do dia 19/6 para apresentação. O que eu vou pedir para vocês rapidinho, um responsável de cada grupo coloca num papel pequeno, o nome dos integrantes do grupo e dá para o professor Eduardo, que daqui a pouco a gente vai sortear o tema de cada grupo, tá bom? Vocês já dividiram os grupos certinho ou não? Então, alguns que estavam naquele dia já escolheram os temas e já fizeram uma pré-divisão ali. Tá, já tem temas divididos, então, porque vocês já começaram a fazer o trabalho ou não? Ainda não? Porque assim, eu pensei que o ideal seria a gente, porque vai que vocês escolhem o mesmo tema e como vai ter uma breve apresentação, o mesmo grupo vai apresentar a mesma coisa, não dá certo. Então, o ideal é cada grupo ficar com um tema, né? Professora, é o seguinte, naquele dia tinha poucos alunos aqui com problema de transporte. Sim. Tem como você repassar o trabalho? Sim, na verdade, professor, eu até já coloquei lá no Classroom um trabalho completo. E aqui, hoje, eu quero que eles deem o nome, por quê? Porque daí a gente já passa ali o tema de cada um, eu entro lá, coloco para vocês o que tem que fazer certinho, né? Só para ficar bem claro para eles, tá bom? Tá, então você quer que eles se organizem os grupos hoje? Não, eu quero isso, mas a gente também tem que dar aula, porque eu tenho que fazer também uma breve retomada, porque assim, nós não temos aula semana que vem, é feriado, correto? Sim. Aí, no próxima sexta-feira, a gente tem uma avaliação, tá? Então, hoje eu vou dar uma pequena pincelada ali em tudo que a gente já falou, tem até um conteúdo novo para conversar com eles, mas tudo dentro do que a gente já estudou e também para decidir esse trabalho. Até 9h10 a nossa aula, né? Nós aqui, estava no começo da aula, a porta estava aberta, tem os alunos chegando ainda. Claro. Qual é a orientação que você quer para hoje, que eles façam da questão do trabalho? Hoje, assim, primeiramente, agora a professora vai começar a aula dando uma breve retomada lá no conteúdo. Ficou até uma questão em aberta de um aluno, que eu trouxe a resposta para responder com mais certeza para ele. Não me lembro o nome, mas depois, quando chegar lá, a gente vai descobrir. O que eu quero? Que vocês passem num papelzinho para o professor Eduardo o grupo de vocês, quem são os integrantes,
Aí vocês colocam no papel, dobra, e a gente vai vendo os temas, e conforme os temas a gente vai designando para cada um qual o tema. Deu para entender? Então, os temas vão ser sorteados, é isso? Isso, nós vamos sortear porque assim, igual eu falei, se vai que todo mundo, como eu quero que eles façam uma pequena apresentação, pode ser que os grupos escolham o mesmo tema, então não vai dar certo. Então por isso que a gente vai sortear. Pode ser? Então são 7 grupos, né? Mas eles falaram que não ia dar para ser 7, parece que era só 6 por causa da quantidade de alunos. Quantos alunos mais ou menos por grupo? A gente falou até 6, lembra? No máximo 6? Máximo 6. Tem mais gente que está faltando hoje, né? A sala tem mais ou menos quantos? 28. Ah, não, então eu acho que dá para fazer 7 grupos sim, pessoal. Então são grupos pequenos, então? Vamos 28, 6, não, 6 por... Não, tem que ser até, acho que 6 grupos já dá bastante, né, professor? Se nós colocarmos ali 6 grupos, vai dar menos de 5 por grupo, porque são 28, né? Se for no caso 6 grupos, vai dar uns 5 por grupo. Então, se for 7 grupos, vai ser 4 por grupo. Não, mas pode ser só os 6 grupos, aí um dos temas fica de fora, não tem problema. Tá bom. Então vocês entenderam isso, mas então agora a professora quer retomar com vocês lá do início da aula, desde o nosso primeiro dia. Como que é o nome da nossa disciplina? Noções de direito, não é verdade? Sim ou não? Vocês se lembram que a professora já explicou bastante o que é o direito? O que é o... vocês estão me ouvindo bem, né? Que essa explicação é bem importante para vocês. Chegou mais um colega, mais uma colega, vamos aguardar ele sentar para dar início. Então, como eu estava falando, né, a nossa disciplina é noções de direito, nós já aprendemos o que é o direito. O que é o direito em si? O direito são as regras, são as normas, são as leis criadas, né, com o objetivo do quê? De organização da nossa sociedade. Essas normas, essas regras, elas visam o bem comum da coletividade, de nós cidadãos como um todo. O direito, o que ele traz? Ele traz as regras com o quê? Com nossos deveres, as nossas obrigações, o que nós podemos ou não fazer e também os nossos direitos que nós temos, né? Direitos que nós temos que estão já previstos na legislação. Então, assim, o direito, quem se lembra? Ele se divide em direito público e direito privado. Quem respondeu? Como que é o nome? Quem que respondeu? Pode falar com a professora. Isso, tem que falar. Como que é o nome? Arielle? Marielle? Isso. Muito bem, Marielle. O direito, ele se divide em direito público e direito privado. O direito público, ele é responsável por lidar com as relações entre o Estado e os cidadãos. Ou seja, o direito público é representado por quem? Pelo Estado. O Estado é quem? O nosso governo, não é verdade? O Estado está representado o Estado é o governo. Quem que nos representa? Nós temos os nossos governos municipais, estaduais, federais. São eles que nos representam a nós, cidadãos comuns. São eles que criam as nossas regras, as nossas leis, os nossos direitos. E elas são criadas com o quê? Dentro do direito público também, elas têm o objetivo de quê? De visar, de garantir o bem comum de todos nós que somos os cidadãos, né? Então, assim, aí ele se divide em quê? Ele tem 7 ramos principais do direito público, nós já estudamos. Direito constitucional, direito administrativo, o direito penal, né, que é aquele direito que nós respondemos pelas ações, quando alguém move alguma causa na justiça, então tudo é respondido lá através do direito penal. Direito tributário, que é o que trata lá dos nossos impostos, o valor que nós vamos pagar de impostos, quando que nós vamos pagar esses impostos, isso tudo está dentro do direito tributário. Direito ambiental, que cuida do quê? Do nosso meio ambiente, ele se preocupa, né? Ele cria regras, normas com o objetivo de cuidar do nosso meio ambiente. Todas as empresas, né, a maioria das empresas, elas têm algumas normas para cumprir do direito ambiental,
Quando nós falamos em direito ambiental, lembra que nós citamos lá sobre licenças ambientais lá na nossa última aula? A gente não fala só das grandes fábricas, grandes indústrias que têm que se preocupar com o meio ambiente. Todas as empresas no geral. Vamos pensar ali numa empresa pequena, ali, uma lanchonete pequena, que vende frituras, vende pastel, coxinha. Ela deve usar uma grande quantidade de óleo para fritar os alimentos, não é verdade? E esse óleo ele não pode ser descartado em qualquer lugar. Então, dentro do direito ambiental tem uma regra que diz onde deve ser descartado esse azeite, esse óleo aí da fritura. Vamos ainda pensando nos hospitais. O hospital não joga todo o lixo no lugar certo, no mesmo lugar. Tem um lugar de lixo comum, tem um lugar do lixo hospitalar, que é aquelas seringas, luvas, e também tem até a parte lá quando os médicos fazem cirurgias, tiram parte de pele, de órgãos, existe um descarte adequado só para esses itens. Então, tudo isso está dentro do direito ambiental. Tudo isso é feito pensando, visando o quê? E não agredir o meio ambiente. E por último, nós temos o direito internacional público, que são o quê? As regras criadas, com objetivo em comum. Tá saindo meu áudio? Tá sim, professora. Ah, então tá. Então, dentro do direito internacional, são criadas as regras, as leis ali com objetivo comum. Nós demos ainda como exemplo na aula passada, objetivo comum de outros países, não só o nosso país. O nome já diz, internacional. Então, vários países criam uma mesma lei, uma mesma regra, uma mesma norma, com o mesmo objetivo. A gente deu lá, na aula passada, o objetivo lá, como exemplo, o Tratado de Paris, que falava sobre o que era o objetivo principal dele, a diminuição da emissão dos gases poluentes. Então, agora ficou bem claro para vocês sobre o direito público? Deu para entender, pessoal? Vocês ainda têm alguma dúvida? Não? Professor Eduardo, pode ligar rapidinho o microfone? Eu até esqueci de te falar, professor, se em algum momento da aula você achar que tem algum exemplo para melhorar, assim, para contribuir com a nossa aula, você pode ficar à vontade, tá? Ah, beleza, obrigado. Tá? Pode sempre participar, não tem problema. Então, agora vamos falar um pouquinho do direito privado, que é aquele direito, que são as regras, as normas e direitos em si, que lidam com as relações entre indivíduos, entre empresas e organizações privadas, regulamentando questões que não envolvem diretamente o Estado. Lembra que a gente falou lá da relação jurídica? Uma parte possui o direito de exigir alguma coisa e outra parte o dever de cumprir? E que a relação jurídica ela tem 3 elementos principais, que era o sujeito, o objeto e o vínculo. Aí a gente ainda eu dei o exemplo lá, que eu estava fazendo um contrato com o professor Eduardo, estava vendendo um terreno para ele, eu era a vendedora do terreno, o sujeito passivo, o professor Eduardo ia comprar o terreno, sujeito ativo. O objeto na nossa relação jurídica era o quê? A venda do terreno. E o nosso vínculo, que era o acordo entre as partes. Eu tinha o terreno para vender, eu ia colocar o valor que eu estava cobrando e o professor, nós acordando esse valor, ele iria pagar esse valor para mim, é o nosso acordo que nós teríamos. Vocês se lembram disso? Aí eu também... se lembram? Faça uma belezinha para a professora. Sim? Muito bem. E assim como o direito público, o direito privado também tem os seus ramos. Primeiro ramo ali, o direito imobiliário, que é o direito que lida ali o nome já diz, com os imóveis, Lembra que eu dei o exemplo ali com a Gabi tá aí? Gabi não veio? Não veio a Gabi? Você pode repetir, por favor? Não, eu estava falando aqui sobre os ramos do direito privado. Aí nós entramos aqui no ramo do direito imobiliário, onde a gente deu... Ah, ali a Gabi. Onde a gente deu exemplo lá que era a Gabi ia alugar a casa dela para uma pessoa, ia fazer um contrato, cobrar um valor. Aí ela tinha que dar o imóvel para a pessoa morar e a pessoa pagaria aquele valor de aluguel para ela. Então, isso tudo dá dentro do direito imobiliário.
Aí tem o direito civil, direito comercial, direito do consumidor. Eu queria saber agora, quem foi que me perguntou se todos os produtos tinham garantia? Alguém? Quem foi que perguntou? O senhor lembra, professor? Eu acho que foi você que perguntou, né? Na aula passada? Hoje. Não, acho que foi você que perguntou. Então, alguém perguntou na sala, professora, ainda vocês estavam sem áudio, o professor Eduardo mandou uma mensagem perguntando se todos os produtos têm garantia. Sim, todos os produtos têm garantia de no mínimo 30 dias, pessoal. Então, se às vezes a gente vai numa loja, não sei se já aconteceu com você, você vai lá, compra uma coisa às vezes em promoção, alguma coisinha baratinha, e tem às vezes algum vendedor ou algum dono ali, uma lojinha pequena, fala, não tem garantia. Isso aí não tem garantia, mas não existe isso. Legalmente, todos os produtos, eles têm uma garantia mínima de 30 dias. Aí, quando a gente for estudar especificamente o direito do consumidor, a professora vai trazer para vocês o que são produtos duráveis e não duráveis, os prazos da garantia. Mas, respondendo, todos os produtos, eles têm que ter uma garantia mínima de 30 dias. A não ser que você foi lá, comprou, aí você deixou cair, você danificou o item, é diferente. Mas se ele deu algum defeito, o prazo mínimo é 30 dias de garantia que a empresa tem que te dar, tá bom? Professor, eu vou dar uma saidinha de um minutinho para conversar com o Luiz Fernando aqui, mas pode seguir a aula aí. Tá, você vai estar aqui do lado? Vou estar aqui do lado. Ah, tá, ok. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Falem para mim. Não? Entenderam bem? Tá, porque hoje a gente vai também Depois, agora eu queria então que Vocês já colocaram os nomes nos grupos? Será que faltou alguém hoje? Então vamos fazer assim. Vocês podem colocar o nome de quem está aí, depois vocês vão agregando dentro do grupo que está faltando pessoas quem não veio, tá? O importante agora, enquanto o professor está ali, vocês anotem já no papelzinho para a gente poder fazer o sorteio desses grupos, pode ser? Então anotem rapidinho já no papel os grupos, os 6 grupos, né? Pode colocar assim só o nome talvez do representante principal. Vamos colocar, por exemplo, o grupo da Gabi. O grupo da... Já foi colocado ou ainda está faltando? Já escreveram lá. Professor, já está com você os 6 papeizinhos? Tem 5 grupos aqui feitos já. Falta mais um, então? Ou vai fechar nos 5? Então, assim, pessoal, nós temos ali como temas, né, o direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito tributário, direito do trabalho, direito ambiental e direito internacional público. O professor já está com 6 grupos em mãos ou não? Oi, professora, desculpa, estou resolvendo os pepinos aqui da TV. Ah, tá bom. Mas você já está com 6 grupos, o papel na mão para a gente sortear? Pessoal, vocês contemplaram o pessoal que não veio hoje? Se não, se faltou alguém, depois vocês conversem com os colegas, tá? Por mais que eu postei o trabalho lá no Class, é importante que todos participem. Tá, tem grupos aqui com 3, tem grupos com 4, tem grupos com 5, tem grupos com 6. Mas já tem os 6 grupos, é isso que eu preciso saber. Você tem 5 grupos, a gente tem 5 grupos. É 5 grupos que nós temos, ok. Então, professor, pega um papel aleatório, o primeiro grupo vai ficar com direito constitucional. Quem que está nesse grupo? Aí eu vou fazer o sorteio. Isso, vamos fazer o sorteio rapidinho. Não estou olhando. Ó, é aleatório, pessoal. O primeiro vai ser qual? Direito constitucional. Quem que é? Direito constitucional. Pessoal, André, presta atenção aí.
gente, eu vou ter que tirar a gente para fora. Tá coisa muito importante aí. Direito constitucional, Matheus, Rezende, Mike, Sandro, Matheus Raiford e Danilo. Então, quem faz parte desse grupo já anota. O tema de vocês é o direito constitucional, ok? Agora podemos fazer o próximo sorteio? Sim. Agora vamos para o direito administrativo. Quem que quer administrativo? Peguei um compridinho. Arthur, Maria Fernanda, Maria Luísa, Jennifer e Lucas. Então, Arthur, Maria Fernanda, Maria Luísa, né? Jennifer. É direito administrativo o tema de vocês. Agora vamos para o direito tributário. Direito tributário, Isabelle, Vinícius e Wallace. Então, direito tributário, anotem a Isabela, Vinícius e o Alisson, isso? O Alisson. E agora, direito do trabalho. Maria Kelly, Heloísa, Maria Ana Kelly, perdão, Heloísa. Ana Kelly. Mari e Rafael. Então, pessoal, Esse é do trabalho? direito do trabalho. Vão anotando quem é desse grupo, tá? E agora, por último, falta só um grupo, vai ficar com direito ambiental. Quem que é? Você convidou o cara com direito ambiental. Esse é o grupo maiorzinho aqui. Tá, então vamos lá. Agora, eu já postei lá no Classroom todas as orientações sobre o trabalho, mas se vocês quiserem anotar no caderno o que precisa ter nesse trabalho, claro que primeiramente uma identificação, né, da disciplina e o nome dos integrantes do grupo. E aí vocês precisam pesquisar o quê? A definição... Deixa eu aumentar aqui minha tela, só um pouquinho. Vocês precisam pesquisar a definição, objetivo, principal princípio. Dá para vocês entenderem? Copiem no caderno o que tem que ter no trabalho de vocês. A gente já copiou. Já copiaram? Estou copiando isso daí. Ah, então tá. Eu só coloquei para se às vezes alguém não copiou, mas também já está lá no Classroom disponível para vocês. Então vai ser assim. Também, né? Agora deixa eu pegar aqui o calendário para... Professor, você recebeu meu planejamento, certo? Professor Eduardo? Professor Eduardo? Oi, O senhor já recebeu o planejamento, certo? recebi. Então, assim, na próxima semana, pessoal, prestem atenção, é recado para vocês. Na próxima semana nós não temos aula, é feriado. Aí na semana ali do dia 12, dia dos namorados, para vocês não esquecerem, vocês têm prova, têm avaliação. Aí, professora, eu não sei se você se atentou lá que nesse dia a gente precisa reservar o laboratório, porque a nossa prova eu tenho que postar lá no Classroom para eles realizarem. Sim, eu já conversei com você. Muito bem, muito obrigada, tá, professor? Então, assim, no dia 12 lá, lembrem, é dia dos namorados, mas de manhã vocês têm uma avaliação. Vai ser a nossa primeira prova. Com as duas aulas ou uma aula só? Não, professor, eu acredito que... Porque assim, como é questões de múltipla escolha, não vai ser nenhuma aula provavelmente, né? Então, e só lembrando, pessoal, vai ser assim, eu vou dar a prova e depois a gente vai voltar para a sala de aula ou vamos fazer alguma atividade lá no laboratório, não fujam. Nós temos 2 aulas junto. Tem vários conteúdos para acontecer, nós já estamos atrasados, porque o conteúdo deveria ter começado lá em fevereiro, né? Começamos agora em maio. Então, nós vamos ter a prova e depois da prova nós continuamos o nosso conteúdo. A professora vai preparar alguma atividade para vocês, que seja um vídeo com questões para responder. Alguma coisa vai ter depois, tá bom? Uma dúvida minha. Pode falar. Essa continuação vai ser no próprio laboratório ou a gente volta para a sala? Então, vamos ver, professor, porque daí caso seja no laboratório, se a gente conseguir ficar lá, a gente até pode fazer algum trabalhinho de pesquisa lá também, né? Sabe por que eu pergunto isso? Porque assim, a escola está em reforma, né? Como eu já falei. Então a coisa está bem complicada aqui. E tem outras turmas também. Não, então assim, a gente faz... Vocês vão precisar, se algum outro professor que está dando as 2 primeiras aulas com outra turma, também vai marcar a prova nesse dia.
Ah, tá. Então vamos pegar só a primeira aula para nós, porque daí a gente já faz a nossa avaliação já e voltamos para a sala continuar o conteúdo. A professora prepara alguma coisa, alguma atividade para vocês fazerem depois, tá? E agora outro recado muito importante. Então no dia 12, não se esqueçam, é dia dos namorados, mas também é a nossa avaliação. Por isso que eu até fiz essa pequena retomada ali no comecinho da aula, falando sobre o que a gente estudou, o que é direito, direito público e privado, porque é praticamente sobre isso que vai ser a nossa prova. E aí, depois, na semana lá do dia 19, é a apresentação do trabalho. Vocês têm que entregar o trabalho, postar lá no Classroom o trabalho até na sexta-feira, dia 19. E daí fazer a apresentação no dia da nossa aula. Certo? Esse trabalho vai valer 2 pontos na média, tá, gente? Então, deixa eu dar uma complementada aqui, rapidinho. Claro, professor. Então, todas as orientações estão lá no Classroom. Você tem que começar a acessar o Classroom, a disciplina de Fundamentos de Direito, e eu está postado lá na parte de atividade. Pessoal, então, tá tudo lá. a nossa... Então, o que vai fazer, as orientações estão tudo lá. O grupo já está feito, o tema já está escolhido, então vamos na obra. Exato, isso mesmo, professor. Assim, a nossa disciplina, ela é mediada, então o Classroom é a nossa ferramenta para trabalharmos, não é verdade? A professora posta os materiais com as aulas lá, para vocês quiserem, vai ter a prova, tudo que a professora falou aqui em sala de aula, o material com os slides já está lá. Eu vou até postar um material também em PDF para vocês às vezes não gostam de estudar por slide, para estudar pelo texto. E também tem as orientações sobre o trabalho. Então, dia 19 é o prazo para fazer a entrega, ou seja, até o dia 19 à noite vocês podem postar lá a atividade escrita e no dia 19, no dia da nossa aula, vai ser a apresentação do trabalho. Vocês mandarem no Flash, igual vocês faziam na pandemia. E aí, outra coisa bem importante que eu quero falar para vocês. Todo mundo vai conseguir fazer em computador ou não? Sim, todo mundo tem acesso. Ah, tá. Porque daí eu ia falar, se não tivesse computador, podia pesquisar ali, fazer as pesquisas no celular e escrever no caderno. Mas se vocês têm computador, então podem fazer no computador, vocês vão anexar o arquivo lá para mim. Mas assim, pessoal, por favor, façam alguma coisa decente. Eu não vou dar 2 pontos para quem ir lá copiar coisa de chat GPT, não, tá? Façam algo caprichado, coloquem o nome da disciplina, pesquisem. Deem uma formatação no trabalho, coloquem na mesma fonte, mesmo padrão, mesmo tamanho da fonte, tá bom? Vocês já são alunos de 3º ano que vem, eu acredito que a maioria de vocês vai para a faculdade. E lá na faculdade vai ser cobrado as normas da ABNT, vocês vão ver como é rígido. Então eu peço, por favor, para vocês não entreguem qualquer coisa desleixada lá. Vocês já são praticamente técnicos em administração, então caprichem, tá bom? Certo? Então, todo mundo entendeu, anotou as datas. No dia 12 temos a avaliação, no dia 19 é a entrega e a apresentação do trabalho. Certo? Dia 12 no caso de amor com a prova, dia 19 do trabalho. Exatamente. Então, muito bem. Agora vamos continuar ali para a nossa aula, tá? No nosso conteúdo. A gente tinha terminado ali falando sobre o direito privado. Na última aula eu dei exemplos de situações em que o direito público se aplica na administração. Agora a gente vai dar alguns exemplos em que o direito privado se aplica na administração, tá, pessoal? Então vamos lá. Esse conteúdo é bem rapidinho. Nessa aula aqui nós vamos explorar exemplos de situações em que o direito privado se aplica na administração. Então, o direito privado é a área do sistema legal que regula as relações, alguém se lembra? Entre entidades privadas. São as relações o quê? Alguém se lembra? Jurídicas, já falaram aqui. Como? Jurídicas. Relações jurídicas, envolve a relação jurídica entre partes particulares, né? Então, é a relação entre particulares e entidades privadas. No entanto, há situações em que o direito privado desempenha um papel significativo na administração pública. Quando que o direito privado, né, ele vai ali desempenhar um papel junto com a administração pública? Aqui a gente tem algum exemplo. Uma das principais situações em que o direito privado se aplica na administração pública é a celebração de contratos entre a administração pública
e empresas ou pessoas físicas. Então, o exemplo ali é quando a administração pública precisa de uma prestação de um serviço, de um produto, de uma empresa privada. Então, ali é celebrado um contrato entre as partes, né? É um exemplo em que o direito privado é aplicado na administração pública. Ali tem até o exemplo. Uma prefeitura, pensem a prefeitura da cidade de vocês, pode contratar uma empresa privada para prestar serviços de limpeza pública ou para construir uma nova escola. Acho que até já tinha dado esse exemplo na aula passada. A escola de vocês está reformando, não está? Ela está em reforma. Quem está fazendo essa reforma? A escola, que é pública, contratou provavelmente uma empresa privada, não é mesmo, professor Eduardo? Infelizmente, sim. Tá, bom. Infelizmente deu errado, mas ali é um exemplo que a administração pública celebra um contrato com a empresa privada, não é verdade? Vamos falar aqui também, nesses casos o direito privado regula as relações contratuais, os contratos, estabelecendo os direitos e as obrigações. Quando eles fizeram os contratos, provavelmente o quê? O que é o direito da empresa privada? O quê? Receber o valor lá que o governo vai pagar para eles fazerem a obra. E a obrigação da parte envolvida é o quê? Prestar o serviço. Reformar a escola. Não sei o que vocês estão fazendo, pintura, elétrica. Está reformando. Então, nesse contrato, existem obrigações e direitos entre as partes envolvidas. Lembra quando a gente falou lá da relação jurídica? O sujeito é quem? A escola e a empresa que está fazendo a reforma, não é verdade? Quem que chegou aí agora? Quem que chegou? Wallace. O Wallace estava no banheiro? Não, chegou agora mesmo. Então, bom dia, Alisson. Tudo bem? Então, vamos retomar aqui a aula. Então, a professora estava explicando de casos em que o direito privado celebra contratos com as empresas públicas. Nós estamos dando como exemplo aí a reforma da escola de vocês. Está acontecendo uma relação jurídica onde o sujeito, os elementos dessa relação jurídica são quem? Os sujeitos, a escola, o governo e a empresa privada que vai fazer a obra. O objeto desse contrato é o quê? Alguém pode me responder? É a reforma, não é mesmo? Isso foi falar aqui. Tá, muito bem. É que às vezes corta, mas o importante é que vocês estão prestando atenção. Estou pegando pelo microfone do notebook, né? Então... Não, ótimo, não tem problema, professor. O importante é eles conseguirem entender a mensagem final, tá? E por último, depois do objeto que nós temos, que é a reforma, nós temos o que? O acordo entre as partes. Lá dentro desse contrato, certamente existe um valor que foi tratado, que o governo, ou não sei se a escola diretamente recebe a verba e vai passar ali para a empresa que está executando a obra. E a empresa tem a obrigação, o quê? De entregar essa reforma. Às vezes no contrato pode ser que é a escola que compra o material, pode ser que seja a própria empresa. Tudo depende do que foi acordado ali entre as partes, tá bom? Então, é importante ressaltar que mesmo em contratos celebrados pela administração pública, as regras aplicáveis serão do direito privado, já que a relação contratual é estabelecida entre administração e particulares. Outra situação, outro exemplo para vocês é a aplicação do direito privado em processos administrativos como licitações. O que é o processo licitatório? A gente conversou na aula passada. Alguém se lembra? Uma empresa pública precisa comprar alguma coisa, ela precisa fazer um processo de licitação, porque ela está administrando o dinheiro público, o nosso dinheiro. Então, ela precisa fazer essa licitação, esse contrato, com responsabilidade. Ela não pode simplesmente escolher o primeiro fornecedor porque ela gosta ela conhece o dono da empresa, é mais fácil comprar então a empresa. Ela tem um processo que ela precisa fazer. Então, se ela quer comprar canetas, por exemplo, ela tem que fazer a pesquisa, Ela tem que fazer o edital, tem que ter no mínimo 3 orçamentos. Por quê? Porque ela precisa de um produto, mas ela precisa orçar 3 preços diferentes. Porque ela tem que comprar aquele produto com o menor valor, ou seja, melhor custo-benefício. Porque provavelmente, o que vai acontecer? Uma caneta, uma papelaria vende a R$1, outra vende a R$1,10, outra vende a R$1,50. E é a mesma caneta.
Então, lá, a administração pública, dentro dos processos administrativos, eles são responsáveis pelo nosso dinheiro, é o dinheiro público, é nosso. Então, eles têm que ter responsabilidade. Então, eles vão fazer a cotação, o orçamento e vão comprar aquele produto onde tem o melhor preço. Certo? Deu para entender, pessoal? Sim. Então, aqui só reforçando, as regras que regem o processo licitatório estão previstas na Lei de Licitações e Contratos, número 14.133 de 2021, tá, pessoal? Aqui também tem outro exemplo para vocês da aplicação do direito privado na administração, é na gestão de contratos de trabalho e dos funcionários públicos. Embora o vínculo empregatício seja estabelecido com a administração pública, as regras que regem esses contratos são as do direito do trabalho, que é uma área do direito privado. Então, mesmo que você seja um funcionário público, trabalhando dentro de um órgão público, as regras que vão regir esses contratos são pertencentes ao direito do trabalho, que faz parte ao direito público, né? Então, porque o direito do trabalho, ele está presente nos ramos do direito público e direito privado. O direito do trabalho lá no direito público é o quê? É quando os nossos representantes, eles vão criar as regras que estabelecem lá o direito de nós, trabalhadores, vão estipular lá um salário mínimo. Agora está maior debate ali na televisão, todo mundo está vendo sobre essa questão da nova mudança da jornada de trabalho? Vocês estão vendo? É um assunto que está passando bastante no jornal, na televisão, tá todo momento está vindo informações sobre isso. Então, essa parte, quando eles estão ali criando essa jornada nova, isso diz relação ao direito do trabalho dentro do ramo público, né? Dentro do direito público, né? Agora, quando é a empresa, né? Vamos colocar, por exemplo, a prefeitura contratando o funcionário, aí é um vínculo que está relacionado ao direito do trabalho dentro do direito privado. Porque eles estão tendo uma relação ali onde a prefeitura contrata o funcionário, ali vai estar estabelecido quantas horas que ele vai trabalhar, qual que vai ser o salário, isso é dentro de uma relação jurídica entre as partes, tá? Certo? Então é isso, pessoal. Aqui essa pequeno, né, material que eu apresentei para vocês foi só para trazer alguns exemplos onde o direito público, onde o direito privado se aplica dentro do direito público, tá bom? Então agora a gente vai, 8h30, 3 minutinhos para vocês darem uma descansadinha na cabeça, que a professora já falou bastante coisa, e a gente vai começar um novo tema, tá? Se alguém às vezes quiser ir rapidinho no banheiro, dar uma espreguiçada, pode ficar à vontade. Qual seria esse próximo tema? Deixa eu já... Vou abrir aqui, só um pouquinho, é sobre Constituição. Nós vamos falar noções de direito constitucional. Noções de direito constitucional. Professor Eduardo, tem alguma dúvida? Eu acho que você tem que ter um texto, né? Tem que ter a parte textual do trabalho. Pessoal, eles estão perguntando se o trabalho, a estrutura do trabalho tem que ser em arquivo Word ou pode ser no Canva? Olha, podem fazer, vou deixar a critério de vocês, desde que tenha aqueles itens lá que a gente colocou, né? Conceito, importância, todas aquelas que tem que ter... Podem fazer, mas na verdade assim, vocês podem fazer o slide se vocês quiserem apresentar, eu não vou cobrar que vocês me apresentem um slide não, vocês podem só estudarem o que vocês vão falar, o principal ponto que cada um vai falar e apresentar para mim, o direito constitucional é isso, é aquilo, o que é o mais importante, onde que ele atua. Lá dentro é preciso que vocês entreguem, pode ser no Word mesmo, tá? Se alguém quiser converter para o PDF, também pode ficar à vontade. Então é um trabalho textual, texto. Isso, Aí não vou exigir que vocês façam slide para apresentar, não. Vocês podem fazer anotado ali trazer, né, um papel anotado no caderno, o que vocês querem falar sobre o assunto, porque vocês vão dividir. A dúvida das meninas ali é com relação ao trabalho que será postado. Não, podem postar em texto, lá é em texto, em texto. E a apresentação, é como eu falei, não precisa fazer slide não, pode fazer, cada um traz já o estudo que vai falar e apresenta para a turma e para mim e para o professor Eduardo, tá bom?
Alguém tem mais alguma dúvida? Então vamos lá, pessoal. Agora a professora vai falar um pouquinho para vocês sobre noções de direito constitucional, tá? RCO, material de apoio que é utilizado, que é o professor. E nós vamos aprender um pouquinho sobre noções de direito constitucional. Vamos lá. O direito constitucional é uma das principais disciplinas do campo do direito. Vocês vão responder para mim, do direito público ou do direito privado? Quem acha que é A, levanta a mão. Quem acha que é B? Vocês acham que o direito constitucional ele é público? Ele faz parte do campo do direito público ou privado? A maioria escolheu público. Público. Muito bem. Ele faz parte do campo do direito público, né? O direito constitucional. O direito constitucional é uma das principais disciplinas do campo do direito público e lida com a Constituição. Lembra que a professora já explicou para vocês o que é a Constituição Federal? É a nossa lei-mãe, a principal lei que rege o nosso país. Essa é a Constituição Federal. Lá está estabelecido nossos direitos, nossos deveres, nossas obrigações. Lembra que na primeira aula a professora trouxe nossos direitos básicos, direito à vida, direito à educação, direito à saúde, alimentação? Tudo isso está previsto dentro da nossa Constituição Federal, tá? Então, assim, o direito constitucional é uma das principais disciplinas do campo do direito público e lida com a Constituição de um país. Lei fundamental, lei principal, né, que estabelece a estrutura do Estado, dos direitos dos cidadãos e os princípios que regem a sociedade. Então, lá dentro da Constituição, lá fala sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, as nossas obrigações, os princípios que regem, que organizam a nossa sociedade. Na nossa primeira aula, a professora conversou bastante, eu lembro que só tinha 6 alunos, a gente conseguiu conversar bastante, a gente falou que a lei nos diz o quê? Que a gente pode fazer tudo o que não está proibido, não podemos fazer o que está proibido em lei, mas o que não proíbe a gente pode fazer. Então lá fala que podemos, o que não podemos fazer. Tudo que proíbe lá a gente não pode fazer, porque depois nós vamos responder por isso, certo? Aí agora assim, para quem quiser acessar, quem quiser também se informar, saber mais sobre as regras, as normas, a Constituição, pode acessar ela, né? Pode acessar a Constituição Federal, né? Ela é uma lei que fica disponível para a gente aí nas plataformas digitais, é só digitar no Google, que se você quiser fazer alguma pesquisa, ela está aberta para vocês, tá bom? Então vamos lá, direito constitucional é a área do direito que estuda a Constituição, o documento que define as normas e as normas fundamentais de um Estado. Então, as normas principais para organizar o nosso Estado, que é o nosso país como um todo, estão todas definidas lá na nossa Constituição Federal, tá, pessoal? E o direito constitucional, ele trabalha com conceitos, ele trabalha com alguns conceitos como o quê? A democracia, a soberania popular, direitos e garantias fundamentais, organização dos poderes e processos legislativos. Mas o que cada um desses conceitos significa? A professora vai explicar cada um deles para vocês na prática. Prestem bastante atenção, porque em cima desses conceitos a gente tem uma atividade para desenvolver, tá? É umas questõezinhas para responder, um estudo de caso bem legal. Então, até se vocês quiserem ir anotando alguns pontos para depois conseguirem resolver as questões. O que é a democracia, pessoal? Democracia é um sistema de governo no qual o poder é exercido pelo povo, seja diretamente ou por meio de representantes eleitos. Então, quando nós vamos lá, quando tem as eleições, o que é aquilo? É um processo democrático, porque todos nós temos o direito de ir lá escolher os candidatos, não é verdade? Então, é um direito nosso, é um direito da democracia que nós temos. Nós que vamos lá, escolhemos os candidatos, os nossos representantes, que vão fazer parte desse sistema de governo, e são eles que vão criar as nossas leis, vão criar os nossos direitos e nossos deveres depois. Então, esse é o processo da democracia. E a soberania popular? É o princípio democrático fundamental que estabelece que todo o poder emana do povo. Ou seja, por que quer dizer que o poder ele emana do povo? Porque somos nós que democraticamente vamos lá na urna
escolhemos os governantes. Então, eles estão nos representando. Então, é a nossa vontade que está sendo feita através deles. O Estado é criado e legitimado pela vontade dos cidadãos, que detêm autoridade final para decidir os rumos políticos de um país. Então, pessoal, isso é muito importante. Por que eles falam que a gente tem que ter a conscientização de voto? Porque é a soberania popular que vai prevalecer. Quem ganhar a maioria dos votos vai ser eleito. E essa pessoa, né, pode ser prefeito, vereador, deputado, governador, essa pessoa vai representar nós, o povo, a nossa vontade, né? Nossa vontade está representada através dessa figura, que é quem está lá, pode ser o presidente, o governador, o prefeito, os vereadores. Então, aí, quando as pessoas vão para a urna, votam, participam do processo democrático, o que vai prevalecer? A soberania popular. Quem receber mais votos vai ser eleito e vai representar esse povo lá dentro, representar nós, né? Vai representar o nosso país. Vai criar as nossas regras, as nossas normas, os nossos direitos. Tudo por eles. Quer dizer que somos nós escolhemos. Como que nós escolhemos? Quando nós escolhemos quem vai nos representar. Aquela pessoa que está lá, ela foi escolhida por nós, é a nossa vontade que foi feita. Então, muitas vezes é alguma lei que acontece que a gente é contra, no final foi nós mesmos que escolhemos aquilo, porque nós escolhemos determinada pessoa para estar lá no poder. Tá? Isso é a soberania popular. Direitos e garantias fundamentais. Dentro da Constituição, os direitos fundamentais são os bens, vantagens e prerrogativas essenciais à dignidade humana. Então, todos nós temos direitos fundamentais, bens, vantagens, direitos mesmo que nós temos, e tudo isso está previsto dentro da Constituição Federal. E as garantias fundamentais são os instrumentos criados pela Constituição para assegurar que esses direitos sejam de fato respeitados. Então, nós temos direitos, né? Igual nós já falamos, direito à educação, direito à saúde, direito à vida, direito de ir e vir, direito de livre expressão. E a Constituição nos garante isso, ela nos dá o direito e nos garante isso também, tá? E a organização dos poderes. Alguém se lembra como que os poderes são organizados dentro da nossa Constituição? Acho que você já deve ter estudado isso em alguma disciplina. O primeiro é o poder legislativo. Alguém lembra os outros? Falaram aqui executivo. Executivo e falta mais um. E o judiciário. Judiciário, muito bem. O poder legislativo é o responsável por criar as leis e fiscalizar os atos do poder executivo. Então, dentro do poder legislativo, que as leis são criadas. Quem representa lá, isso aqui dentro do direito constitucional, quem que faz as nossas leis, fiscaliza elas, né? Os representantes que vão criar essas leis e fiscalizar. Poder executivo, responsável por administrar o Estado e gerir as políticas públicas, bem como executar as leis. Então, o Poder Executivo quem executa as leis, administra e gere as nossas políticas públicas. Ela é dividida dentro de uma esfera, né? Uma estrutura. Então, dentro da estrutura federal, quem que é responsável por executar as leis? Presidente da República, auxiliado pelos ministros. Esfera estadual, os governadores e suas respectivas secretarias. E na esfera municipal, prefeitos e secretarias municipais, tá? E por último, o Poder Judiciário, que tem a função de aplicar o direito aos casos concretos, garantindo os direitos individuais, coletivos e solucionando problemas. Então, é o direito, Poder Judiciário quem aplica o direito em si, né? Muitas vezes vamos tentar exemplificar aqui. Por algum motivo, você precisa, né, entrar judicialmente para recorrer a algum direito. Talvez, vamos dizer que seja até numa loja que você comprou um produto, você tinha garantia, a empresa não te deu. Às vezes você comprou um produto e não recebeu, acontece, né? Aí você recorre ao quê? Você recorre a um advogado para julgar esse caso. Aí ele vai apresentar lá para o juiz o que aconteceu, vai explicar o caso, a situação. E o juiz, através da lei, vai aplicar. Ele vai verificar, a empresa realmente não entregou o produto, né, agiu de má fé com o cliente. Então, dentro da lei, existem cláusulas que dizem como que ela vai responder por isso. Então, o juiz vai julgar esse caso, vai aplicar no caso,
a lei, né, dentro desse processo. Então, isso é dentro do Poder Judiciário. E agora, o processo legislativo, que é o último conceito que nós temos. O processo legislativo é o conjunto de regras, etapas obrigatórias estabelecidas pela Constituição Federal para a criação, alteração ou revogação das leis. Ele organiza o debate público e garante que as normas jurídicas sejam discutidas de forma democrática e transparente. Então, o que acontece? O processo legislativo é o conjunto de regras e etapas obrigatórias estabelecidas pela Constituição Federal para criar, alterar ou revogar alguma lei. Então, para fazer uma lei nova, criar uma nova lei ou revogar ela, existe um processo legislativo para acontecer. Como que funciona? A primeira fase é a iniciativa. É a fase da iniciação do processo, que é quando? Que é a apresentação formal de um projeto de lei, uma PL, uma emenda constitucional, que são as PECs, ou medida provisória. Então, algum deputado quer criar uma nova lei, quer alterar alguma nova lei. Qual que é o primeiro passo? Ele tem a iniciativa, ele apresenta de forma, ele faz a apresentação formal desse projeto de lei. Esse é o primeiro passo dentro do processo. E quem que pode propor, né? Quem que pode propor essa apresentação de um novo projeto de lei, de uma PL ou de uma PEC, enfim. Deputados ou senadores, comissões da Câmara ou do Senado, Câmara ou Senado, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e o Procurador-Geral da República. Então, são essas as pessoas que podem, dentro da Constituição, podem propor um novo projeto de lei, alteração ou revogação, tá? Aí tá, apresentou o projeto, ele vai passar... Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. No caso, um cidadão que ele precise de alguma intervenção, daí ele teria que buscar esses representantes, é isso? Exatamente. Muitas vezes essas novas leis que são criadas é porque o próprio cidadão cobrou, né? E algum deputado, algum senador, ele foi lá e deu iniciativa no projeto. Provavelmente essa nova alteração que está tendo aí na escala que vai mudar, né? Que hoje é 6:1 para ser 5:2, é por quê? Porque o povo reivindicou isso, não é verdade? Então, através disso, ele foi lá, teve a iniciativa de propor esse projeto novo de lei. Então, aqui a gente colocou quem que pode dar entrada, né, de propor uma nova lei, de alterar, de revogar. Isso é dentro da Constituição, tá? Discussão e votação. Então, o deputado, ele foi lá, apresentou um projeto, aí ele vai passar dentro da Câmara, comissões lá, por discussão e votação. Eles vão lá, os deputados e senadores vão discutir e vão votar o que acham desse projeto. Passada a fase da discussão e votação, vai chegar a fase da sanção ou do veto. Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o projeto vai para o presidente, que é quem faz a sanção ou veto. O que é a sanção? O presidente ele concorda com aquele projeto de lei e assina ela. Então, ele faz a sanção da lei, ele concordou com aquele novo projeto. Ou ele não concorda, ele faz o veto, né? O presidente rejeita o projeto. Ou ele rejeita totalmente aquela lei, ou rejeita parcialmente. Aí volta lá para a Câmara para eles reeditarem, para voltar para o presidente sancionar. Então, algumas vezes ele pode vetar totalmente, outras vezes ele veta parcialmente. Ele concorda com algumas coisas daquele projeto de lei, outras não. Depois nós temos a promulgação, que é o ato que atesta oficialmente que a lei existe e ela é válida. Após a sanção ou após o Congresso derrubar um veto. O presidente tem 48 horas para promulgar a norma. Então, o presidente foi lá, sancionou a lei, ele concorda, ele acredita que é válida essa lei, ele tem 48 horas para promulgar a norma. Depois da promulgação, nós temos o que é o último passo, que é a publicação, que é quando a lei é publicada no Diário Oficial da União, a partir daí ela tem a data que ela vai começar a valer, para que toda a população tenha o conhecimento da nova regra, que saiba que a partir de quando ela entrará em vigor. Então, eles foram lá, os deputados, os senadores, enfim, apresentaram um projeto de lei, né, o projeto formal, fizeram a discussão, a votação, o presidente ele sancionou, ele concordou com a lei, faz a promulgação e, por último, a publicação. É publicado no nosso Diário Oficial da União e, a partir daí, todos nós temos acesso para conhecer essa nova regra, saber como que ela vai ser e a partir de quando ela vai entrar em vigor, a partir de quando ela vai entrar em ação, a partir de quando ela vai valer. Entenderam, pessoal,
esses conceitos aqui sobre as fases do... Aqui esses conceitos sobre o direito constitucional? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, tudo certo. Por enquanto, tudo certo. Então, tá ótimo. Porque agora, assim, nós temos uma atividade para desenvolver. Vamos utilizar a aprendizagem por problemas. Esta metodologia de ensino se baseia na resolução de problemas como meio de aprendizagem. Utilizamos os temas mencionados no slide anterior: democracia, soberania popular, direitos e garantias fundamentais, organização dos poderes e processo legislativo. O que a gente vai fazer agora? Tem um problema que nós vamos precisar resolver, promovendo a participação cidadã e o sistema democrático. Então, vocês, enquanto cidadãos, vão pensar como resolver o problema apresentado aqui. Muita atenção, tá? Você foi nomeado como consultor para uma comissão de cidadãos preocupados com a qualidade da democracia no seu município, principalmente em relação às atividades da prefeitura municipal. Os membros estão preocupados com a falta da participação do cidadã ativa. Então, os cidadãos da cidade, a população da cidade de vocês, você está preocupado porque ela não está participando ativamente ali nas decisões que estão sendo tomadas ali pelos vereadores e o prefeito. E a ineficácia do processo legislativo e as ameaças aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Então, a população da cidade de vocês, em geral, não está participando muito das decisões que estão acontecendo ali dentro da Câmara, né, dos vereadores, o que o prefeito está sancionando de lei. Estão insatisfeitos com o que está acontecendo. E vocês, enquanto consultor, né, dessa nova comissão de cidadãos, vocês vão ter o quê? Que ajudar a comissão a criar propostas concretas para melhorar os aspectos do sistema político. Então, tem coisas na cidade de vocês que talvez não esteja legal e a prefeitura, ali, os vereadores, os representantes de estado de vocês dentro do município, vocês acreditam que não está trabalhando uma forma para resolver esses problemas. Então, vocês vão criar propostas concretas para melhorar esse aspecto do sistema político. Vocês podem formar grupos. Façam um grupo de 3. Vocês estão em quantos na sala? São 20. 20. Dá para fazer ali uns... Um grupo de 4? Tá ótimo, né? Para vocês criarem essas propostas concretas para melhorar esses aspectos do sistema público. Pensem em alguma coisa na cidade de vocês que vocês acham que não tá legal, que precisa melhorar e vocês querem criar uma proposta, né? Mas aí lembrem-se, né? A gente estudou ali o que é democracia, soberania, direito e garantia, organização dos poderes e processo legislativo. Então, vocês têm que pensar que quando vocês querem criar uma proposta de alguma coisa para mudar, tem que pensar que não é só a vontade de vocês. Tem que ser a vontade da maioria das pessoas. Então, dentro do grupo, vocês vão exercer a democracia. Vocês vão escolher alguma coisa que precisa ser alterada, mudada, e vão exercer a democracia e a soberania. Aquele tema dentro do grupo de vocês que mais for votado, né, escolhido, vocês vão usar para trabalhar, para fazer esse trabalho. Então, assim, análise da situação atual. Cada grupo deverá identificar problemas e desafios específicos relacionados a cada um dos conceitos. E resolver quais são as barreiras à participação cidadã. Por que os cidadãos não estão participando das decisões públicas que os governantes estão tomando? O que está impedindo os cidadãos, de repente, de ir lá acompanhar esses projetos na Câmara? Por que será? Qual o problema o sistema legislativo atual enfrenta e quais as ameaças aos direitos fundamentais? Quando eles não estão lá criando regras, que estão pensando nos nossos direitos fundamentais, quais ameaças isso traz para nós cidadãos? Vocês conseguiram entender, pessoal? O que é para fazer? Deixa eu ver se eu entendi. Eles vão, então, elaborar reivindicações, é isso? Vão pensar em alguma coisa que está faltando aí na cidade de vocês, que de repente precisa melhorar. E o que diz ali o problema? Que os cidadãos, a população não está conseguindo participar das decisões que a prefeitura, que os vereadores estão tomando. Mas por que eles não estão conseguindo? Quais são as barreiras que impedem a participação do cidadão?
Então, nesse caso, os cidadãos eles não estão conseguindo participar ou eles não estão indo, por exemplo, nas audiências da Câmara? Na verdade, assim, por algum motivo, ou eles não estão indo, não estão conseguindo, e o que está acontecendo? Eles estão insatisfeitos com o que está acontecendo. Eles precisam ver algo que precisa mudar e entender por que os cidadãos não estão indo lá para reivindicar isso. Porque qual que é a barreira que está impedindo eles de ir lá, pensar em alguma barreira? Quais problemas o sistema legislativo atual enfrenta? O que é que está sem verba? Será para construir alguma escola municipal que está faltando? A empresa que eles contrataram para fazer revitalização do estado não está trabalhando corretamente? O que pode ser? Dentro do problema que vocês acham que tem que resolver, o que está acontecendo? E quais são as ameaças aos direitos fundamentais? Por exemplo, ali, vamos colocar ali a escola que está faltando, de repente está atrasada a construção. O que de ameaça isso traz para os direitos fundamentais? Crianças estão fora da escola e estão sem o direito à educação. Isso é uma ameaça, não é verdade? Certo. Vocês entenderam? Professor Eduardo, você entendeu? Tem alguma outra? Mas vamos lá. Eu vou eles formarem os grupos aqui. E aí eu vou pedir para eles pensarem, então, aqui na cidade, o que eles acham que deve ser melhorado. Isso, vocês vão pensar assim, o que vocês acham na cidade de vocês que de repente está faltando? E por que a população não está indo lá cobrar os vereadores? Por que será? Aí tá, vamos colocar o que está faltando, por que a população não está conseguindo participar lá dentro dos projetos de lei? Qual será o problema que o sistema legislativo atual está enfrentando? Dentro desse problema que vocês têm, eu coloquei como exemplo a construção de uma escola municipal que está faltando em algum bairro. Por que será que essa escola está atrasada, a obra não está saindo do papel? O que está acontecendo? Não tem verba pública? A empresa que eles contratou está atrasando nos prazos? E quais são as ameaças dos direitos fundamentais? A partir do momento que está faltando uma escola, né, dentro de uma região, qual direito fundamental pode ser ameaçado? É o direito à educação. Lembra que é um direito fundamental? Então, se não tem escola naquela região, algumas crianças podem ficar sem o direito à educação. É uma ameaça ao direito fundamental. Será que agora ficou melhor? Tá, então eu vou conversar com eles aqui, daí se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Não. Pode ficar à vontade. Já passam aí o grupinho de vocês, a gente tem 20 minutos para tentar resolver essas questões. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, então fazem os grupos aí, 5 grupos em 4, dá certinho, certo? E aí pensem aqui na cidade, por exemplo, a questão lá da rodovia que está sendo asfaltada, por que não foi asfaltado antes, por que agora houve um novo processo? Alguma coisa na cidade que não está legal, a questão de cães, exemplo, né? Transporte de pacientes, alguma coisa. Vejam aí vocês, o que vocês acham que seria interessante questionar e o porquê que não está sendo resolvido isso, né? O que a população está enfrentando de problemas que não reivindica isso. E aí pensem no que essas coisas, digamos assim, que não estão sendo feitas, o que isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, o que isso prejudica o cidadão da cidade aqui. Beleza? Então vai 20 minutinhos aí, se organizem rápido. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo, professor. Tá ótimo. Deixa as questões lá para mim, fazendo um favor. Rodrigo. Põe para mim fazendo... isso, obrigada. Não, tô falando aqui com o meu técnico, que eu tenho um... Só um pouquinho. Rodrigo. Só um minutinho. O que é? Como que eu falo? Você é o quê? É o técnico que ajuda nas aulas? Como que eu falo? A gente tem um técnico que ajuda. Não, professora, eu estava falando aqui que o técnico responsável que ajuda, ele controla os slides, controla a imagem, som aqui. Então, pessoal, se tiverem dúvidas, perguntem para mim, para o professor Eduardo, eu estou aqui acompanhando vocês, tá? Alguém já terminou? Vou confirmar. Pessoal, como é que tá aí? Tá podendo conversar? Então vão resolvendo certinho.
Tá, professor, você acha que vai dar para eles terminarem hoje ou não? Porque daí qualquer coisa a gente termina semana que vem, né, no dia 12, depois da prova. E é mais provável que eles terminem bastante. Semana que vem nós não vamos ter aula, né? Então depois da nossa prova a gente volta para a sala e continua nesse assunto. E se eles pegarem e tirarem foto do que eles anotaram e postar no Class? Mas de hoje? Isso, dessa... Vamos terminar na sala e depois qualquer coisa eu peço para eles postarem, porque eu não sei nessa turma, mas as outras turmas a gente pede, eles não... vamos aproveitar o horário da aula para fazer também e eles poderem tirar as dúvidas, tá, professor? Porque semana que vem a gente... Você entendeu aquela questão do link que eu tô falando para você? Ah, do material? Eu vou dar uma olhada lá, eu só não entrei agora porque meu computador tá com... E daí eu vou olhar lá e já... Pode falar. Só tem o link, né, que você clica para você mesmo utilizar nas aulas. E daí se você copiar esse link e postar no Class, aí os alunos têm acesso aos mesmos slides que você usou na aula. Sabe o que é o problema, professor? Eu não uso só o slide do RCO. Aqueles aí eu altero. Igual, por exemplo, hoje essa atividade ali que fala desses conceitos, só tinha eles sem definição, porque a atividade em si era eles pesquisarem os conceitos, mas como é proibido o celular, como que eles vão pesquisar? Se você pode baixar... Então, mas eu tenho que ver lá, porque eu tô baixando o arquivo completo que eu tenho no meu computador e colocando lá. Eu postei no mural? Não tá no material de aula? Olha, eu tentei acessar aqui e aparece só a capa, sabe, do trabalho. Ah, não, mas é que o trabalho em si eu não anexei nada. Eu só coloquei o que tem que ser feito e eles que vão anexar. Eu vou ali, por exemplo, na parte do mural, aí tá aqui, ó, novo material. Material da aula 22. Clica nela. Aí cliquei aqui. Agora... Ah, deu certo? Ali tem ele inteiro, né? Não, peraí. Então. Não ele não abre, sabe? Ele aparece só a capa. Ué, mas deixa eu abrir rapidinho aqui no meu, ver o que tá acontecendo. Porque todas as disciplinas eu postei noções de direito. Professora, aqui no meu tá abrindo normal. Eu clico... Você consegue ver aqui, ó. Quando eu clico aqui, no meu, ele aparece isso. Tá, deixa eu te mandar uma foto aqui. Eu acho que é porque você tá abrindo no celular. Porque eu cliquei aqui, vou te mostrar, vou fazer um videozinho rapidinho. Agora entendi. Deu certo? Ah, tá. Eu ia fazer o vídeo aqui pra você, não porque eu... Tem que abrir com aquele visualizador de apresentação, né? Ah, é porque tá no celular, eu acho que é por isso, mas o Note abre normal. Eu tinha até me assustado, porque eu falei, eu postei o arquivo completo. Eu vou explicar pra eles aqui. Uhum. A gente já Se quiser, eu coloco o meu computador, professor. Daí eu peço pro técnico deixar o meu computador na tela, daí é mais fácil. Pode ser? Pessoal, prestem atenção aqui um pouquinho na prof rapidinho. A atividade, já está terminando a aula, a gente termina depois na semana do dia 12, quando terminar a nossa prova. Eu vou ensinar vocês a acessarem aqui o Classroom se alguém tiver alguma dúvida. Vocês vão acessar lá na área de vocês e vão vir aqui na nossa disciplina, Noções de Direito, terceiro ano. Aqui, ó, a professora já postou os slides que a gente teve em todas as outras aulas. Aula 1, 2 e 3, aqui tem todo o conteúdo lá que fala sobre o que é direito, conceito de direito, direito público, direito privado, conceitos, onde que ele é aplicado, tá tudo aqui. Também tem aqui da nossa aula material da nossa aula do dia 22, que foi da semana passada, também tá em 3 slides, porque como a gente tem duas aulas consecutivas, a professora sempre junta 2, 3 conteúdos para dar na mesma aula, tá?
E aqui também tem as orientações com a nossa atividade que vale nota, pessoal. Aqui, ó, eu coloquei... Opa, deixa eu clicar nela. Cortou meu áudio. Aqui, ó, tem todas as instruções do nosso trabalho. Vocês conseguem ver aqui, eu coloquei, ó, lá alunos. Como já explicado em sala de aula, temos atividades sobre os nossos ramos de direito público. Deverão ser formados grupos de até 6 pessoas e cada grupo ficará responsável pela pesquisa de um ramo do direito público. Dentre eles temos direito constitucional, administrativo, temos todos os ramos aqui do direito, né? E aí cada um ficou com um desses ramos. Aí dentro desse, a partir do tema que vocês, faz parte do grupo de vocês, vocês têm que trazer os seguintes aspectos detalhados na parte escrita. Primeiro vocês vão colocar lá o nome, o tema, o nome de quem está no trabalho, definição, objetivo, principal, princípio, maior característica e área, campo de atuação. Teremos, então isso aqui é o que faz parte da parte escrita. Teremos a apresentação do trabalho na nossa aula do dia 19, onde vocês vão apresentar o que vocês pesquisaram, estudaram aqui sobre o ramo que ficou designado para cada grupo. E coloquei aqui uma última mensagem. Atenção, mesmo o trabalho sendo em grupo, cada um deve postar individualmente a parte escrita. Então é aqui nessa atividade que vocês vão vir para anexar. Trabalho em grupo, mas cada um tem que postar esse trabalho escrito. Então lá no trabalho... Depois um passa para o outro e cada um posta o mesmo trabalho, cada um do grupo posta o mesmo trabalho. Então não esqueçam de fazer o trabalho e identificar com o nome de vocês, o tema do assunto, tá? Aí desenvolver o que é proposto, os aspectos detalhados ali que a professora colocou. E eu deixei até dia 19, ó. Na verdade eu deixei até dia 20, que é no sábado, mas lembre, até a sexta-feira lá do dia da apresentação vocês têm que entregar essa parte escrita. Tem prazo, tá, pessoal? Todo mundo entendeu? Pessoal, todo mundo entendeu, né? Professor Eduardo, só confirma para mim, a nossa aula termina agora, né? Isso, agora 9h10, falta um minuto. Então, pessoal, a nossa aula já está terminando. Preste atenção aqui na prof rapidinho. Hoje a professora relembrou ali o que é direito, relembramos direito público, direito privado e entramos um pouquinho no direito constitucional. Vocês estão terminando a atividade. Não vai dar tempo de terminar hoje, não tem problema. A gente termina na nossa aula do dia 12 após a realização da prova. Não se esqueçam, então, dos nossos próximos compromissos. Na nossa próxima aula, que será no dia 12, temos a nossa avaliação. E no dia 19, a apresentação do nosso trabalho. Vocês vai ter a apresentação oral em sala de aula e também postar no Classroom a apresentação escrita. Ficou bem claro para todos, né? Certo? Façam beleza para a professora saber que vocês entenderam. Muito obrigada. Então, um ótimo fim de semana para vocês, tá? Professor Eduardo, muito obrigado pela parceria. Então, até dia 12 agora. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.